Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que por aí esteja tudo bem, por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje, como vocês estão vendo aí no título, eu vou contar um pouquinho do meu testemunho da cura da ansiedade. Eu vou tentar resumir o máximo possível, gente. Eu vou resumir mesmo, para o vídeo não ficar muito longo. Até porque eu falo muito, senão eu vou estender muito e o vídeo vai ficar, tipo, se eu for contar cada detalhe, o vídeo seria de 2 horas. Então, por esse motivo, eu vou resumir mesmo, fazer um resumo do resumo para me contar para vocês. O intuito maior desse vídeo é glorificar o nome do Senhor. Esse vídeo o intuito dele realmente é esse, é falar o que Deus fez, falar que para Deus nada é impossível, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, fiel, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Gente, para começar, na verdade, a ansiedade, ela começou quando eu era muito nova, gente. Eu sempre fui eu era uma pessoa, que acredito que isso já aconteceu com várias pessoas, é algo comum, de da ansiedade assim, eu vou fazer tal coisa, ficar ansiosa, alguém chegar em você e falar assim, eu vou te contar uma coisa, mas depois eu falo, você fica ansiosa. Então isso acontecia comigo, só que é algo que acontece com muita gente, algo comum esse tipo de ansiedade. Só que com o passar dos anos foi se tornando algo pior, sabe? Assim, foi piorando a situação. Foi piorando ao ponto no caso, eu tivesse alguma coisa para fazer no dia seguinte, um dia antes, eu não dormir de tanta ansiedade, ficar pensando, e às vezes era algo até bobo, sabe? Não era nem tipo, vai acontecer tal coisa, uma coisa legal. Às vezes era uma coisa tão bobinha, sabe? Mesmo assim, me dava uma ansiedade e foi piorando com o passar do tempo. Só que assim, gente, a pior fase de tudo foi quando começou a aparecer os sintomas físicos. Eu não vou aqui falar sobre a ansiedade, como ela não é, porque eu não estudei sobre o assunto e também porque, como a gente sabe, muita gente tem ansiedade, porém cada pessoa tem sintomas diferentes, às vezes nem todo mundo sente a mesma coisa. Então, por esse motivo, eu vou contar a minha experiência, eu não tô aqui para falar como começa, como não começa, eu vou falar como aconteceu comigo, tá bom? E aí, como eu falei, né, como eu tava falando, se eu fosse fazer uma coisa amanhã, hoje não dormia, porque eu ficava ali focada naquilo, pensando. E o ruim, gente, é que se é algo legal, você sofre tanto antecipadamente que quando chega um momento mesmo daquilo acontecer, sabe, você já não vai aproveitar tanto, porque parece que você já tá cansada de tanto que você já pensou, já viveu aquilo antes, sabe, antes de realmente acontecer. E isso consome muito, é algo assim horrível, né? Só que daí, no meu caso, esses eram sintomas assim mais na mente mesmo, mais a preocupação e tal, até que começou a aparecer os sintomas físicos, né? Eu comecei a passar mal de tipo sentir dor de cabeça com frequência e sabe, assim, quando começou a pior fase mesmo foi quando começou o coração acelerar. Isso é algo que é bem comum na ansiedade, né? De ter, acho que é arritmia, né? Que fala, não sei qual que é a palavra. Vou falar aceleramento mesmo, coração acelerado, para não usar as palavras de forma errada, sabe? Porque eu não sei como fala, qual que é a palavra correta. Mas vocês me entendem, né? E aí isso começou a acontecer de tipo, coração acelerar e parecer que ia dar um piripaque mesmo, assim, começar a tremer e aí dá medo, porque você acha que você vai dar um piripaque, você vai desmaiar. No meu caso, eu pensava isso. E isso foi aumentando, sentindo com mais frequência, até que eu comecei a focar nisso, gente. Eu ficava o tempo todo com medo, o tempo todo preocupada. Será que vai dar uma crise de novo? Será que eu vou passar mal? Será quando o coração acelerava? Será que eu vou desmaiar? Sabe? Assim, vinham os piores pensamentos. Inclusive, uma coisa que eu fazia muito era pesquisar as coisas na internet.
acontecia alguma coisa, eu pesquisava. E na internet aparecia resultados, assim, horríveis, né? Que só piorava a ansiedade, só piorava, porque dava mais medo ainda. Só que até então era algo controlável, sabe? Acontecia, mas aí passava. Até que isso foi ficando com mais frequência e o medo foi aumentando. Porque, como eu falei, a todo tempo parecia que eu ia ter um piripaque, que eu ia desmaiar e parecia que eu tava tendo algum problema no coração. Então isso foi piorando cada vez mais. Foi a pior fase, na verdade. E aí, gente, desculpa se eu estiver falando tudo assim, meio embolado não, meio atropelado as palavras, porque eu tô um pouco nervosa e como eu falei, também eu quero resumir, então eu peço desculpa se eu não estiver sendo muito, se eu estiver usando as palavras meio atropeladas assim, porque realmente eu tô querendo resumir e acaba dando uma atrapalhada, mas vamos lá. E aí, quando começou tudo isso, lembrando, gente, que eu não compartilhava com ninguém, eu não falava o que estava acontecendo com ninguém, ninguém mesmo. Inclusive, as pessoas vão ficar sabendo agora, depois do vídeo, mas eu não falava pra ninguém. E isso foi aumentando, aumentando, até que um dia eu falei assim, não, preciso ir no médico, porque eu acho que eu tô com algum problema no coração e eu tô com medo de um piripaque, e fui. Primeiro médico que eu fui, quando eu cheguei, que eu falei tudo que estava sentindo, ele olhou na minha cara e falou assim, você tem ansiedade, isso é um começo de ansiedade, foi assim que ele falou. Mas isso aí tem jeito, faz tratamento, você vai tomar uma medicação e vai acalmar e tal. Só que assim, gente, quando ele falou, você vai tomar a medicação, vai acalmar e tudo mais, isso não me trouxe paz, muito pelo contrário, eu me sentia assim mais, sabe, eu falei, eu não queria fazer uso de medicação. Gente, deixando claro que eu tô contando a minha experiência, eu tô contando o que aconteceu comigo. Eu não tô aqui para falar o que você tem que fazer, o que você não tem, que vai ser com você ou não. Eu tô falando o que aconteceu comigo, a minha experiência, os meus pensamentos, os meus medos. E isso foi o que aconteceu comigo, tá? E aí eu falei assim, não queria tomar essa medicação, meu Deus, sabe? Assim, quando eu cheguei em casa, ao invés de eu ficar mais calma, eu fiquei mais preocupada, fiquei mal. Inclusive, eu comecei a ter mais aceleramento no coração e uma queimação e algo assim horrível, horrível, horrível. E aí eu voltei pro médico, eu já fui no hospital, falei assim, não, eu tô passando muito mal, preciso ir no hospital, porque eu acho que eu tô tendo um piripaque. Eu pesquisava na internet, aparecia os piores resultados, que é uma coisa, gente, que inclusive não façam isso, não fiquem pesquisando coisas na internet. Se você está sentindo algo, você sabe que não é normal, procura um médico, mas não procura a internet, que isso só piora. No meu caso, só piorava, porque eu ficava com mais medo ainda, conforme aparecendo os resultados lá na internet, eu ficava mais preocupada e piorava a situação. Aí eu fui no médico, chegou lá, eu falei, olha, eu tô passando mal, meu coração tá assim, 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 comecei a falar tudo. E aí eles pediram um monte de exame do coração, vários tipos de exame. E o momento que eu fiz o exame, eu fiquei nervosa, muito nervosa. Só que assim, gente, deixando uma coisa clara que eu não falei no início do vídeo, mas assim, a todo tempo, eu tinha muita fé e eu tinha aquela certeza que ia passar, toda essa fase ruim iria passar. Eu só falava assim, meu Deus, o processo é difícil, até quando? Mas eu sabia que eu ia passar por isso. Eu tinha aquela certeza que eu iria superar. Aí, quando eu fiz o exame, o médico, quando o exame tinha um tempo lá para ficar pronto, né? E essas horas parecia que não passava, não passava, não passava. E eu muito nervosa, muito preocupada, só que a todo tempo eu estava em oração e falava, meu Deus, me ajuda, meu Deus, que não tenha nenhum resultado ruim. E eu pedindo a Deus, mas o medo estava ali presente, né? Até que o resultado saiu, quando o resultado saiu, o médico me chamou e falou assim, mas por que você fez esse exame? Tá tudo bem, você não tem nenhum problema, tá tudo ok. E eu, glória a Deus, meu Deus, muito obrigada, Deus, glória a Deus e tal, ali toda feliz. Aí ele foi falou assim pra mim, mas o seu problema é psicológico, você não tem problema no coração, tá tudo ok, eu nem sei por que você é tão nova, fez esses exames, não tem nem motivo, tá tudo ok. Começou a me explicar, abrindo os exames, mostrando, falando, tá tudo ok.
E eu, glória a Deus, amém. Aquilo eu saí de lá aliviada, porque, como eu falei, o medo maior era o problema no coração, sabe? Eu foquei naquilo, gente. E quando você tá passando por esse momento, você não consegue focar em coisas boas. Parece que você, pelo menos no meu caso, era assim. Eu só focava em coisas ruins. Inclusive, nessa pior fase da ansiedade, estava acontecendo muitas coisas boas na minha vida. Muitas mesmo. Porém, eu não conseguia me concentrar em nada. Eu até falava, meu Deus, me perdoa, tô sendo uma pessoa ingrata, porque tá acontecendo muita coisa boa, mas eu só consigo focar em uma única coisa, sabe? E, gente, para muitas pessoas, a ansiedade, essas coisas pode parecer frescura, mas não é. Gente, não é frescura, é algo assim que te consome, é algo que te deixa muito mal, é algo que é inexplicável falar a sensação, a angústia, é algo horrível, horrível mesmo. Só quem já passou, quem está passando, sabe o quanto é ruim, não é frescura, é algo assim muito forte, mais forte que você. É um medo, sabe, é uma preocupação excessiva, é algo inexplicável, de tão ruim que é, algo horrível. Só que daí, voltando ao assunto, eu saí de lá do consultório, eu saí muito grata a Deus por não ser algo pior. E aí o médico falou pra mim, isso é ansiedade, você precisa tratar, é o psicológico, você não tem nenhum problema, mas você precisa fazer isso, tratar do psicológico e tal. E eu saí de lá tão grata a Deus, tão grata por não ser algo pior, que eu falei assim, não, eu saí de lá decidida, a minha oração mudou a partir daquele momento. Eu falei, não, eu vou ser curada, eu tô com ansiedade, eu entendo que eu estou com ansiedade, mas isso não vai fazer parte da minha vida pro resto da minha vida. Isso vai passar, é uma fase. Eu orava e falava para Deus assim, meu Deus, se essa fase, tudo isso que eu estiver passando for para aprender algo, for para, sabe, para que minha fé aumente, tudo bem, eu aceito. Só que ao mesmo tempo, gente, eu orava, eu tinha fé, só que é algo difícil. Então você acaba questionando, não tem como você. Eu falava, meu Deus, tudo bem, eu aceito, eu entendo, mas até quando? Tinha dias que eu não estava aguentando, gente. Eu ia trabalhar, eu passava mal. Como eu falei, é algo assim que quando os sintomas físicos começam a aparecer, você, sabe, seu coração começa a acelerar, você começa a ficar nervosa, começar a sentir medo de cair, você sentir uma tremedeira, é algo horrível, e a angústia, além de tudo, que é pior ainda. Então, assim, é algo difícil, não é fácil, não é fácil. Não adianta eu chegar para você e falar, olha, é fácil, porque não é fácil. Porém, a certeza que eu tinha que iria passar, que tudo isso iria ficar para trás, não iria fazer parte da minha vida. Eu tinha essa certeza no meu coração. Inclusive, por esse motivo que eu tô gravando o vídeo, porque eu falava para Deus, quando tudo isso passar, eu vou gravar, eu vou contar um testemunho, primeiramente para glorificar o nome do Senhor e segundo para as pessoas verem que tem jeito, tem jeito. Para Deus tudo é possível, não existe impossível para Deus. E aí, voltando, eu cheguei em casa, orei, fiquei muito grata, muito aliviada. Aí toda vez que eu ia no culto, eu orava, sempre eu fazia a mesma oração, meu Deus, eu aceito se for para aprender algo, aceito se for para minha fé aumentar, mas por favor, meu Deus, eu não tô aguentando, sabe? É algo ruim. Só que foi melhorando, gente. Depois disso, depois desses dias, eu orava cada dia mais em agradecimento. E o segredo é você agradecer. Porque é difícil, é como eu falei, quando eu estava passando por isso, eu tinha inúmeras coisas boas, inúmeros motivos para ser grata, porém eu focava só no ruim. E aí eu comecei a focar nas coisas boas. Eu comecei a agradecer, 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 e falava, sabe, muitas coisas boas estão acontecendo, essa fase vai passar, vai passar, vai passar. No meu caso, a pior fase mesmo assim durou uns 2 meses, mais ou menos. Mas esses 2 meses parecia ser 50 anos, sabe? Não passava, foi muito difícil. Aí, como eu falei, gente, voltando lá, eu saí do médico, fiquei muito feliz, muito grata, e aquilo me aliviou, não pelo que o médico falou, mas sim porque eu via o que Deus estava atendendo as minhas orações. Porque antes do resultado, antes de fazer o exame, eu falava, meu Deus, toma nas tuas mãos, não, sabe, me livre de todo mal, não permita que eu tenha nenhum problema, sabe, que esse exame dê tudo ok, que não tenha nada. Eu fazia tanta oração, pedia tanto a Deus para que
não fosse nada de ruim, que quando eu vi a resposta do médico ali, quando o médico falou, eu senti que era a resposta de Deus, que estava tudo bem, sabe? Então eu comecei a focar nisso, agradecendo muito a Deus por tudo isso. Aí, gente, era oração, oração, oração. Eu falo que realmente foi Deus na minha vida. E foi diminuindo, com o passar dos dias, aquela angústia já foi saindo, já foi esquecendo, aquela parte de acelerar o coração, de passar mal, foi diminuindo. E eu sendo muito grata a Deus, sempre orando, orando, orando e falando, vai passar, eu sei que já tá passando, eu tomo posse da minha cura, sabe? Eu ficava o tempo todo falando isso, eu orava como, vendo já o meu milagre, vendo aquilo já resolvido, essa situação resolvida. Aí eu ia nos cultos, eu orava, um dia eu pedi oração para um pastor da minha igreja, e ele orou, e eu falei que eu estava sentindo algumas coisas ruins e tal, mas eu nem expliquei para ele tudo. E ele orou e falou assim: "Você crê que você vai ser curada? Você crê? Se você crê, você vai ser curada e tal". Então assim, outras pessoas também que eu pedi oração, mas eu não falava o motivo. E Deus foi trabalhando e as coisas foram voltando ao normal. E hoje eu posso dizer para vocês, eu tô curada, não sinto mais nada, não sinto nada. Eu sei que foi Deus que me curou. Aquele medo, aquela ansiedade, aquela preocupação, gente, passou que eu nem lembro, sabe? Eu só tô lembrando para glorificar o nome do Senhor, só por esse motivo, mas aquilo que antes era só o que eu pensava o dia inteiro, da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, sabe? Passou, foi uma fase horrível, horrível. Não vou falar para vocês que foi fácil, porque não foi. Só Deus e eu sabe, as lágrimas, sabe, assim, mas Deus me curou. Eu tô muito feliz, muito grata. Esse vídeo já era pra me ter gravado faz tempo, que eu falei, quando Deus me curar, quando toda essa angústia passar, eu vou gravar. Mas eu sempre acabo, a correria do trabalho a gente acaba deixando. Mas eu falei, não, hoje eu vou gravar, e tô gravando. Como eu falei, primeiro para glorificar o nome do Senhor e para falar para você que tá passando por isso, que tem jeito. Gente, como eu falei, esse vídeo, o intuito maior desse vídeo é glorificar o nome do Senhor, é falar o que Deus fez na minha vida. Eu peço desculpa se ficou um vídeo assim um pouquinho bagunçadinho as palavras, porque eu fiquei um pouquinho nervosa assim para contar, e como eu falei, eu quis resumir para não contar cada detalhe, senão o vídeo ia ficar gigante. E aí, quando a gente resume, a gente acaba esquecendo e volta, às vezes a gente dá uma atropeladinha nas palavras, eu peço desculpa, mas como eu falei, repito, o intuito maior desse vídeo é glorificar o nome do Senhor, falar que Ele é fiel, perfeito, maravilhoso, Ele me curou, Deus é um Deus de milagres, glória a Deus por isso. E eu gostaria de falar para você também que está passando por isso, que para você também tem jeito, para mim teve, Deus me curou e Ele pode te curar também. Que Deus abençoe muito sua vida. Ora, continua firme, não desista, não tenha medo. Quando tudo isso, quando toda essa crise estiver acontecendo com você, faça como eu fiz. Começa a crer cada vez mais e fala, Senhor, eu sei que vai passar, eu sei que vai passar, porque vai passar. A fé move montanhas e a palavra diz que tudo é possível ao que crê. Então, se você crê, tudo é possível, tá? Que Deus abençoe muito sua vida. Conta com as minhas orações. E como eu falei, Deus, Ele é fiel para fazer. Deus é um Deus de milagres, é um Deus poderoso, é um Deus maravilhoso. Poderia ficar aqui falando de Deus o dia inteiro, porque assim, meu coração se enche de alegria. E é isso, gente. Deus é perfeito. Fiquem todos na paz de Deus, que Deus abençoe. E eu desejo que tudo fique bem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.